Quando eu era menino, eu me voltava para o futuro, né? Projetava o futuro. Hoje não, hoje eu não tenho futuro. A grande falha da Força Expedicionária Brasileira foi esta. Infelizmente, nós somos desprovidos de patriotismo. 5 milhões de pessoas derrubam qualquer governo em qualquer lugar do mundo. A febre ficou sem história. Você vê, por exemplo, e o Exército não se interessou por isso. Nós tivemos aí colegas nossos que morreram bêbados na rua, aí, jogados na rua como indigentes, em toda a cidade brasileira. Von ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses "Ich glaube", sondern das Spur "Ich kämpfe". Eu estive lá, onde a maldade humana não tem limites. E você, não. Eu estive lá, onde os sentimentos são mais gelados que a neve nas trincheiras. E você, não. Eu estive lá, onde as raças subjugam outras raças. E você, não. Eu estive lá com a jovialidade da minha vida. E você, não. A guerra não é contada em horas. Aqui você marca eu vou encontrar com você às 2 horas, 3 horas, como foi aqui a 1 hora, entendeu? A guerra é em segundos. Vai viver 34.600 segundos por dia, entendeu? Porque se a qualquer momento você pode, entendeu, ter morrido. A gente sente nos momentos que a luta se acalma e a gente vê aquele silêncio profundo. Quando eu era menino, eu me voltava para o futuro, né? Projetava o futuro. Hoje não, hoje eu não tenho futuro. Então eu volto para o passado, você está entendendo? E voltando para o passado, toda noite você relembra tudo que passou, entendeu? Então é uma constante. Já faz alguns anos que venho prestando serviço aqui, então não tenho essa oportunidade assim, de descansar, de ficar na solidão. Eu nasci em São Paulo, ali no começo da Moca, no Parque Dom Pedro II, ali. Eu nasci no estado de Mato Grosso, numa cidade chamada Nioaque.
de 1925, 24 de maio de 1925. Vivi, não vivi lá, saí quase depois que nasci. Morei em Campo Grande, Mato Grosso, até a idade de 18 anos mais ou menos. Saí de lá com essa idade para o Rio de Janeiro. Eu nasci em Olímpia, estado de São Paulo. E que eu sei, o meu pai morava lá, é uma região que produzia muito café, ele comprava e vendia café. Já preocupado com a minha situação no Rio, que eu era moleque, né? Passei em frente ao Ministério da Guerra, ali na Central do Brasil. Intuitivamente, entra, mandou que entrasse, eu entrei. E lá me apresentei como voluntário do Exército. Todo mundo deu risada, eu era muito franzino, né? Mas depois de muita insistência, eles me aceitaram. Não, quem podia escapar, é claro que escapava, né? Porque a guerra é um desastre, entendeu? É uma tragédia. Seja qual for o resultado, para quem ganha também é a mesma coisa. Precisava de 6 soldados e não sei quantos oficiais, e eu fui incluído, passei e acabei indo para a guerra. Me tornei expedicionário. Eu não pedi para ir para a guerra e também não pedi para sair de nada. Então o comandante reuniu os oficiais e disse: eu preciso hoje de 3 oficiais para fazer parte de um contingente que vai partir para o sul brevemente. Então eu me apresentei e mais 2 companheiros meus se apresentaram. A última vez que eu fui em casa visitar a família e disse que tinha sido designado para a guerra, é uma choradeira. Não é só a guerra, assim, ela envolve um ambiente fantástico, né? É diferente. O Brasil, São Paulo virou uma praça de guerra, o Rio uma praça de guerra, convocação era só veículos militares que transitavam pela cidade, entendeu? Quando o navio saiu, que era um navio enorme, sabe? O navio ele fazia transporte do pessoal da Ásia, o general Mendes só fez esse transporte para o primeiro escalão. O primeiro escalão da FEB, só o primeiro, tinha uma banda de música esperando nós lá. A banda de música era americana, entendeu? Tocando lá aqueles dobrados de guerra deles, lá, aqueles temas daqueles filmes, que o desembarque do navio levou 3, 4 horas, 6 mil pessoas, entendeu? E já falhou o transporte no primeiro escalão da FEB, entendeu? Quando a FEB chegou, não tinha caminhão para transportar nós para 2 cidades que nós ficamos em 2 cidades, Banhola e Anharo. Toda a indumentária era americanizada. Nós fomos incorporados ao 5º Exército e eles, já naquele tempo, eles eram organizadíssimos, né? Muito recurso, né? Não era só o brasileiro, havia outros exércitos lá, o polonês, o indiano, né? O inglês, né? Então, com a indumentária que eles nos deram, foi possível, né, a gente ir para a guerra e praticamente não ter morrido todo mundo. Dizem que deu no setor onde que nós atuamos, que era o Apeninos, entendeu? Era a Cordilheira de Montanha Alpina. Tinha dado 24 graus. Eu nunca peguei 24 graus, eu peguei 21. É quase a mesma coisa, 21 graus. Entendeu? Sempre abaixo de 0, 8, 10, aí para fora. Então, para nós nos livrarmos do frio, foi nos dado capote, jaqueta, camisas. Você sabia a vida de todo mundo. Todo mundo ficava contando. O cara ele não tinha visto, mas a mulher dele tinha dado à luz quando ele estava lá, entendeu? Ele não conhecia o filho. A gente cada um contava a vida, a namorada, aquele negócio todo, né? 6 soldados para cada peça, 12 homens estavam sempre comigo. 12. E também é bom destacar que não tive nenhum soldado covarde. Ele rezava, ele era crente, entendeu? E ele morava em Mogi das Cruzes, então ele rezava todo dia porque ia nascer o filho dele, ele não estava lá, entendeu?
a ânsia dele voltar, evidentemente, era muito maior do que a gente que era solteiro, né? A seção de metralhadora, o grupo de combate, é a menor fração de combate. Ela não se desmembra mais. Pelotão se desmembra, manda um grupo para cá, um grupo para lá, mas a companhia também manda, mas a seção de metralhadora é um todo. Os nazistas, eles preferiam se entregar para os brasileiros, porque o tratamento que os americanos, o inglês é pior do que o americano, dava para eles esse tratamento violento, entendeu? E eu, então, me chamaram, sargento, tem uma bandeira branca lá. Aí vieram mais ou menos uns 10, mais ou menos, entendeu? Vieram uns 10, mão levantada, então eu mandei revistar todo mundo, não tinha nada. Então, enquanto eu me comunicava com o comando, sentaram lá, mandei dar café para eles e tudo mais. Vimos aqueles homens assim, a divisão, passando, depondo as armas, largando os fuzis, outros passavam a pistola, deixando, outros deixavam morteiro, passando, deixando, e em forma. Agora ali estavam eles, se entregando diante do soldado brasileiro, depondo as armas incondicionalmente. Ele não ia se entregar armado, entendeu? Aí eu me comuniquei com a nossa companhia, a companhia pegou, eu mandei para o capitão, mas não adiantava ele se entregar para a nossa companhia, porque o brasileiro não tinha condições de alojar prisioneiro, entendeu? Então, o meu comandante mandava para o comando brasileiro, e o comando brasileiro mandava para os americanos para ele ficar lá alojado. E eu fui lá e estava o cinturão dele com a arma que eu fiz a guerra com ela. A gente jogava 7,5, né? Jogava, valer mesmo, né? Com as liras que a gente recebia ali, de ocupação, né? E brincando, sempre brincando, né? Brincando com o outro, né? Como um país derrotado, mulheria, tudo, entendeu? Mulher não tem um marido, estavam tudo na guerra. Então mulher sobrava lá. Então, nas horas de folga, né? Não tinha mais a fazer, até 3, 4 horas, a gente ia para o lugarejo lá, 500 metros, 1 quilômetro mais ou menos, né? Ia conhecer lá, né? E aconteceu, não tem nenhuma mulher aí não, e aconteceu de garoto, né? Então quis tomar um banho, né? E uma bastareda se ofereceu para me ajudar a tomar esse banho, né? E não deu outra, né? E eu, vaidoso, moleque, né? Saí lá eufórico, tomei meu banho, né? Aquela coisa toda. Me despedi da moça, né? E a moça era amante de um tenente lá em Stafford. E eu, ao chegar no posto da guarda, comentei o caso, né? E ao comentar o caso, um dedo duro lá foi lá, a cagueta, contou pro tenente. O tenente, não sei se era apaixonado pela moça, não sei o que aconteceu. E daí eu fui pro fogo. Morreu um cara que era cabo lá da operadora e mandou pro fogo e me deu 3 dias de prisão. A guerra não é igual para todos. No meu caso, combatente, sempre vivendo no fronte, em buraco, fazendo buraco, sempre com a infantaria, eu não tive não tive essa possibilidade. E em Pistoia, quando eu tive um descanso, já do front, saiu eu, o primeiro tenente, o cabo, que era o motorista, um sargento que trabalhava no P3 também, P2, saiu do Animato, que já está falecido. Cada um foi fazer uma coisa em Pistoia. E não deu certo para ninguém. Aí nós voltamos, o cabo falou que tinha uma conhecida em Bolônia, e encheu a cabeça do tenente lá. Ele se entusiasmou, também me entusiasmou, o outro era crente e não quis nada, né? O sargento lá da privada. E nós ficamos lá, fomos a Bolônia conhecer lá, aquela coisa toda, né? Já em caminho de volta lá para o front. Nós recebíamos um salário lá, outro salário ficava no banco em nosso nome e outra família recebia. Eles escreviam cartas e as cartas vinham censuradas, alguma coisa que podia cortavam
E as nossas que escreviam também era assim. Mas era por carta. Chegavam cartas e nada mais. Aquilo no front, eles guardavam na mochila e ficava lendo. Acabou de ler, passava, e outra vez lendo. Lia novamente, estava sempre lendo. Só faltava decorar, tá? Sabe, a comida americana para nós não vai, não tem gosto. Uma tem um espaguete, na outra tem um feijão Bings. Bings era um feijão branco. Até o feijão eu comia. Eu comia mais do que o do macarrão. Então você esquentava aquela escatoleta lá. Então, agora, aquilo, para a população, eu muitas vezes dei a minha ração. As rações a gente fazia, eles davam chocolate, fósforo, metcha, né? A gente acendia um foguinho lá e fazia, esquentavam e comia. Sem banho, um mês, 2, sem banho. Dormindo em buraco. Nos davam uma espécie de machadinha, que ela era assim, a gente cavava. E com o saco B que a gente levava, então, um ficava na retaguarda e o outro a gente levava com a gente, né? E aí a gente enfrentava os animais, né? Tem medo de morrer, todo mundo tem. Mas tem certas circunstâncias que você depois não liga mais para a morte. Você nem pensa mais na morte, entendeu? Eu não tinha medo da morte. Mas, na realidade, a gente nem pensava nisso, viu? Nem pensava. Lutava normalmente. Encarava aquilo como um trabalho, um exercício. Não tinha esse receio. Alerta para o combate. Você pensa na tua vida inteira, entendeu? Eu tinha 20 anos, naqueles minutos que faltam para o combate, você fica pensando, se você tivesse 100 anos, você pensaria os 100 anos naquele minuto, entendeu? Aquele bombardeio violento, granada cai a 50 metros, a 100 metros, outra cai a 50, a 20, a 30, aquele vai caindo. Aquelas mais próximas, todos dão uma sensação de que aquilo vem cair diretamente nas costas. E a gente fica se encolhendo todo. Até que uma delas, eu tinha mudado a posição, uma delas caiu muito próximo, pegou a minha mochila, lançou com aquele deslocamento de ar violento, lançou a mochila para cá, cortou com o estilhaço. É aquela explosão que deixou a gente surdo, parecia que ia arrebentado qualquer coisa, foi muito próximo, mas estava deitado, o estilhaço não me acertou. Fumaça, fogo, aquele cheiro de pólvora que era a morte rondando o campo de batalha. Levantei-me, a primeira coisa que fiz é olhar. A ideia dada, transmitida, era que se não estava faltando nada. Não estava faltando nada. Atordoado, nisso meu soldado, da metralhadora, sargento, me ajuda. Estava todo coberto de sangue, eu tinha sido atingido por essa bomba. Esse foi um dos momentos difíceis que passei, porque é duro suportar uma coisa dessa ali com tanta violência nos ouvidos. A apoteose foi enorme. Primeiro no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. Quem morava em São Paulo teve 2 recepções, né? A recepção foi enorme, entendeu? Sim, as meninas pegavam a gente para almoçar na casa delas, né? Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, no Rio de Janeiro fomos muito aplaudidos, o povo manifestou grande apreço, valorizando muito a FEB, um contentamento excepcional, uma explosão de alegria. Ao chegar lá na Avenida Presidente da República, o povo, né, envaidecido, porque nós éramos bravadores, né, custamos, né, nos serviam lá sanduíche de mortadela. Mortadela, fomos servidos com sanduíche de mortadela. Só uma coisa empolga as massas, é o futebol.
Futebol, sim, isso faz. Mas o resto não. A FEB, a atuação da FEB não é muito conhecida. Porque o brasileiro, ele se mobiliza por motivos fúteis, entendeu? Futebol, carnaval, parada gay. Parada gay aparece 5 milhões de pessoas. Olha só a mobilização deles, 5 milhões de pessoas, entendeu? 5 milhões de pessoas derruba qualquer governo em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, nós somos desprovidos de patriotismo, né? São poucos que são patriotas. Precisaria ser mais patriota. Vem um jogo de futebol aí, Copa do Mundo, todo mundo porta a bandeira do Brasil, independência do Brasil. Nem o governador, nem o prefeito compareceram. A FEB ficou sem história. Você vê, por exemplo, e o Exército não se interessou por isso, de fazer a propaganda da FEB. Você pega qualquer colégio hoje e pergunta para qualquer rapaz o que representa a sigla FEB, ele desconhece o seu significado. A minha vida se baseou pelo Exército. O próprio emprego mesmo que eu tenho, de fiscal da Receita, eu conquistei através do General Souza Carvalho. Colaborei com ele na criação de um órgão lá, e me tornei fiscal. Né? Então, eu estou aposentado dos dois, estou bem. Né? Mas é minoria, a maioria não teve essa chance. Morreram, amigo. Você saiu do Exército, você não tinha direito a mais nada, você está entendendo? Então, quem deu baixa do Exército, ele ficou completamente descontrolado. Nós tivemos aí colegas nossos que morreram bêbados na rua, aí, jogados na rua como indigente, em toda a cidade brasileira. Por quê? Eles morreram sem saber por que morreram, entendeu? Mas a gente sabia, o Brasil, que estavam no comando do Brasil, sabiam. Pode-se afirmar também que a FEB, com tudo isso, ela confirmou nos campos de batalha as tradições dos soldados de Caxias. Contribuiu com o que mais precioso existia para contribuir lá. Poucos em relação a toda a guerra, mas contribuiu com o sangue dos feridos e a vida daqueles que tombaram e não regressaram mais à pátria. Lá ficou o cemitério em Pistoia. Eu faria tudo de novo. Inclusive eu li assim, me perguntaram aí o que representava a bandeira brasileira, não sei o que lá. E eu fiz um comentário lá e depois eu disse, olha, a nossa bandeira é o símbolo de um país perante a qual todos os seus filhos deverão respeitá-la e defendê-la até a última gota do seu sangue. Isso eu fiz, esse fecho final foi na minha prova de sargento. Se eu tivesse que fazer o mesmo final hoje, a resposta seria a mesma.